Eu sou Davi Narciso, estudante de teologia. Hoje a gente vai fazer mais um comentário bíblico, hoje no caso do capítulo 18 do Evangelho de João. Tá? Estamos já terminando o Evangelho de João, ele segue até o capítulo 21, a gente está no 18, então faltam aí mais 2, 3 comentários bíblicos para a gente poder disponibilizar para vocês, e aí teremos lido todo o Evangelho de João, completamente o Evangelho de João. E aí, eu falo para você, antes de a gente entrar nesse comentário, eu te convido a fazer uma coisa, tá? Uma não. Te convido a fazer duas coisas, tá? Duas coisas muito importantes para esse canal, duas coisas muito importantes para mim, claro, com certeza, e muito importante para o reino de Deus e para a obra de Deus, tá? Uma das coisas que eu te convido a fazer é se inscrever no canal. Se inscreva nesse canal, né? Participe dessa comunidade, desse grupo que a gente faz esse trabalho de reflexão bíblica, desse comentário bíblico que ajuda na tua vida espiritual, na tua vida eclesiástica e principalmente ajuda no seu trabalho na obra de Deus, tá? Ajuda a sua comunidade, então abençoa demais essa obra e abençoa você também, tá? Uma outra coisa, curta esses comentários, porque na hora que você curte o comentário bíblico, quando você curte esse vídeo, você permite que essa obra seja recomendada para mais pessoas e comece a crescer a nossa credibilidade dentro dessa mídia, dentro desse canal, tá bom? Uma outra coisa é, se você gostou dos vídeos, comente, né? Fale o que você gostou, fale o que você não gostou, porque isso ajuda demais. Se você não gostou, principalmente, comente o que você não gostou. Fala o que não bateu, se alguma coisa saiu fora do combinado e tudo mais. Então faz isso porque isso ajuda e edifica demais a nossa vida, tá bom? E principalmente compartilhe, permita que esse material esteja em acesso, de fácil acesso a mais pessoas, né? Eu estou aqui na minha casa fazendo esse comentário, mas aí esse comentário chega até você e você partilhando a gente consegue chegar em todos os lugares, né? Fica uma ação onipresente, presente em todos os lugares, tá bom? Uma outra coisa que eu te convido a fazer é o quê? Se você já curtiu, se você já se inscreveu, já partilhou e tudo mais, ajudou demais essa obra. Mas você quer ajudar um pouco mais, né? E aí a gente também quer te ajudar um pouco mais. E como a gente vai te ajudar um pouco mais? Olha só, se você tem necessidade de fazer curso teológico ou de ter alguns produtos interessantes no ambiente, num processo da sua formação religiosa, teológica, ministerial, a gente está disponibilizando no comentário, né? Na descrição desse vídeo, a gente está disponibilizando na descrição desse vídeo alguns elementos que vai incrementar o seu processo de formação religiosa, ministerial e eclesiástica, tá? Então ali tem cursos teológicos que você pode acessar, tem um link, é só você entrar no link naquele determinado lugar e ter acesso a esse conteúdo. Tem um material de formação teológica, então um trabalho de arqueologia que é muito interessante, é muito legal, e da temporalidade bíblica, história bíblica, é muito interessante, tá? Então na descrição do vídeo, tá bom? Você vai ter acesso a esses materiais, tá? Existem outras coisas também, mas entra lá e veja, tá bom? Agora detalhe, se essa obra foi muito bênção na tua vida, foi bênção mesmo, foi blaster bênção na sua vida, e você sentiu um toque do Espírito Santo para ajudar essa obra de uma outra maneira, veja na descrição desse vídeo, você vai ter outros mecanismos para poder abençoar essa obra e com certeza a gente vai conseguir chegar cada vez mais, crescer cada vez mais na graça, que é super importante, e também no conhecimento, tá bom? Então, basicamente isso, eu acho que eu falei demais, e o ideal é a gente entrar no conteúdo da palavra, mas saiba disso, você pode abençoar essa obra, e nós vamos batalhar cada vez mais para abençoar você, tá bom? Então vamos seguir, tá? Vamos ao comentário bíblico. Quando a gente chega no capítulo 18 do Evangelho de João, a gente já está indo para o momento onde um monte de coisas que Jesus Cristo falou que aconteceria, tá? Já está começando a acontecer, a factualidade desses acontecimentos. Já estamos aí começando essa paixão do Cristo. Até o capítulo 17 do Evangelho de João, teve todo um processo de afirmação teológica de que Cristo era o Filho de Deus. Mas a partir do capítulo 17 já começa esse processo, essa caminhada cada vez mais próxima da cruz, tá bom? E é nesse momento que a gente começa a ver
todo esse processo do sofrimento do Cristo. Tá? Existem alguns detalhes dentro desse texto que são muito interessantes e que eu quero abrir, escancarar esses detalhes junto com você e vamos avançar. É claro que cada vez que vai avançando, cada vez mais o final desse livro, a carga teológica em correspondência com o Velho Testamento, ela diminui. Então a gente consegue fazer o processo do vídeo um pouco mais rápido. Porém, a carga, o peso de significado ali dentro, ela é muito grande, tá bom? Mas vamos mergulhar, tá? Olha só, capítulo 18 do Evangelho de João, primeira coisa que eles estão no espaço chamado Cedron. O espaço chamado Cedron, ele fica entre Jerusalém, tá? Entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Então ele está entre esse meio, entre esses espaços, cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, ali no meio existe esse espaço que é Cedron, a torrente do Cedron, tá bom? Então é basicamente isso. Quando a gente avança, a gente percebe que Judas já estava com esses soldados do templo que estavam indo. O que acontece é assim, o templo de Jerusalém, ele tinha uma série de soldados, tá? Então existiam soldados do Império Romano, que eram os soldados do imperador que estavam ali ajudando o governador do Império, o governador da Galileia, da Judéia, mas existiam os soldados do templo que era para proteger o templo. Então se o sumo sacerdote precisasse de alguma ação de proteção, ele fazia uso desse trabalho dos soldados do templo, tá bom? Então, eles vão lá, combinaram tudo com Judas e tudo mais, e comissionam o Judas para poder buscar Jesus, mas para trazer Jesus, eles colocam alguns soldados para poderem ir. Possivelmente esses soldados também eram levitas, tá? E junto com eles alguns fariseus também estavam caminhando para essa busca de Jesus. Então eles foram num comboio. E existem alguns pontos interessantes aqui. Entenda uma coisa, quando eles chegam naquele determinado lugar, um monte de soldados totalmente preparados, fortes, eles chegam naquele lugar e perguntam, né, Jesus Cristo pergunta para eles, a quem vocês estão buscando? Então eles foram até lá junto com Judas, mas na hora que eles param num determinado lugar, Jesus Cristo vai e pergunta claramente para eles, quem vocês estão buscando? E eles vão e dizem, nós estamos buscando a Jesus, o Nazareno, tá bom? Aí Jesus responde isso, basicamente, sou eu, tá? Ou eu sou. Quando Jesus Cristo fala sou eu, esses soldados que estavam lá procurando Jesus, eles ficam espantados e chegam a cair. Olha só, quando lhes disseram sou eu, recuaram e caíram por terra. Então os soldados caíram por terra. Quando a gente vê esse dado, a gente consegue encontrar duas questões. Tá? A primeira questão está sendo apresentada no livro de Salmos, e aí eu fico procurando para achar onde está, e eu já achei. No capítulo 56, no versículo 10. Livro de Salmos, tá? No capítulo, aí vão começar a falar, Salmo não tem capítulo. Eu olho e falo, tá, legal, grande coisa. Então, mas aí no 56 de Salmo, no versículo 10, olha o que está escrito. E meus inimigos recuarão no dia em que te invocar. Tá bom? Bem sei que Deus está comigo. Então o fato de Jesus Cristo estar com Deus faz com que haja essa movimentação, essa manifestação nesse acontecimento. Quando nós estamos, parênteses aqui, quando nós estamos com Deus, conectados diretamente com Cristo, não existe hostes espirituais da maldade ou seres poderosos que podem ficar de pé ante a nossa presença. Não por nós mesmos, mas simplesmente pela ação do Cristo, essa ação libertadora de Deus que está imperando na nossa vida. Uma outra situação que a gente percebe é que no Velho Testamento, por exemplo, a figura de Isaías, quando Isaías está lá no capítulo 6 e vê a glória de Deus naquele lugar, eles vê Deus sentado num alto sublime trono, e a roupa, esse manto de Deus ocupando todo aquele espaço, e aí ele vai e cai por terra. Então, quando alguém se depara com um grande poder de Deus, eles caem por terra. E isso é um dado importante. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus,
ele vem e coloca que ele era filho de Deus. Portanto, ele era Deus. E na hora que perguntavam sobre ele, ele falava, eu sou. Nesse momento, perguntaram sobre ele, ele falou, eu sou, e as pessoas não conseguiram se manter de pé. Entenda uma coisa. Permita a presença do Espírito Santo e a ação de Deus na sua vida, que com certeza não existem pessoas ou ações ou tentações que ficarão de pé ante a tua presença. Porque quando você entrar nesses ambientes e nesses lugares, você estará levando a presença de Deus. Aí a gente avança um pouco mais. Então acontece essa situação. Quando Jesus Cristo se depara com os soldados, ele é questionado, ele fala, eu sou. Jesus Cristo é levado no interrogatório, no momento de interrogatório, e aí nesse momento de interrogatório, Pedro vai também, ele vai junto, é apresentado Pedro e mais um discípulo que era amigo do sumo sacerdote. Existiram dois, né? O José de Arimateia e também o Nicodemos, que eram escribas, que eram pessoas que estavam ligados ao sacerdote, a esses levitas, e eles tinham livre acesso, tá bom? E eles também tinham um diálogo com os discípulos. Então possivelmente seria um desses dois ou algum outro também que fazia parte desses simpatizantes do grupo de Cristo, mas que tinha uma ligação com Pedro. Mas o que acontece? Quando Pedro está indo, Jesus Cristo está lá sendo interrogado. Né? Jesus Cristo é levado e a todo momento que ele é questionado, ele vem e fala, eu sou ou sou eu. Então, Jesus estava falando isso, afirmando ele ser, né, esse sujeito que eles estavam buscando. Porém, enquanto Jesus Cristo está lá dentro do Sinédrio, sendo entrevistado, Pedro está do lado de fora. E Pedro também está sendo entrevistado. Mas enquanto Jesus Cristo vem, fala que ele era quem estava sendo questionado, por exemplo, no versículo 17, a gente encontra um dado. Ou seja, enquanto Cristo estava falando que ele era, Pedro estava falando que não era ele. Olha só, versículo 17. A criada que ficava à porta disse a Pedro, não és tu também os discípulos desse homem? Dos discípulos desse homem? Ele disse, não sou eu. E isso tem um valor teológico muito importante que a gente já vai trabalhar isso. Uma outra situação que acontece por exemplo, no versículo 21, por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que lhes falei, eles sabem o que eu disse. Ou seja, o sacerdote, tá? O sogro de... E aí eu errei. Mas vamos lá. O sacerdote Anás, que ele era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote, tá bom? Então é essa a relação. O sacerdote Anás está perguntando para Jesus sobre o fato de ele ter discípulos e tudo mais, e o que é que Jesus Cristo estava falando com os discípulos dele. Aí Jesus Cristo fala, eu falei para eles abertamente, todo mundo ouviu, então por que você está me perguntando? Pergunta para quem estava lá e vê com eles o que eu falei. E aí Anás está sempre questionando isso. No Evangelho de João, o problema não é o ensinamento. Tá? O problema de fato é Jesus Cristo ter discípulos e ensinar e disseminar essa ideia para os discípulos dele. Tá bom? E aí o que acontece? Jesus Cristo é questionado sobre isso e ele a todo momento ele afirma, eu sou essa pessoa, claro, de fato. Aí tem um dos soldados que vem e dá um soco em Jesus e machuca Jesus. E ele vem e fala assim, versículo 22, tendo dito isso, essas coisas, um dos guardas que estavam ao lado de Jesus deu-lhe uma bofetada, dizendo, assim responde ao sumo sacerdote? Né? Dualidade aqui. O sumo sacerdote, ele estava sendo sacerdote para a ação de Deus aqui na terra. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Isso leva para aquelas parábolas quando o próprio dono da festa mandava o seu filho e aí eles foram e mataram o próprio filho. A gente vê claramente essa situação. Tá bom? E aí Jesus Cristo responde no versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, testemunha o que eu falei. Né? Testemunha o que eu falei mal. Mas se falei bem, por que me bates? Ou seja, numa outra tradução, a gente vai ler, por que me fere? Né? Então, claramente isso. Jesus Cristo foi ferido simplesmente por ter falado que era ele que estava fazendo aquelas determinadas coisas. Tá? Quando a gente avança um pouco, a gente encontra
uma outra situação sobre o fato de Pedro. Então Pedro ele é interrogado de novo e Pedro vem e fala, não sou. Tá? E olha o que acontece no versículo 26. Disse um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha cortado a orelha. Não te vi no jardim com ele? Ou seja, o sujeito era parente. Pedro foi lá, arrancou a orelha do parente do sujeito. E o sujeito, é claro que vai lembrar de Pedro. E aí ele é questionado. Mas não era você que foi lá? Inclusive, se fosse na situação, você falou, não foi você que arrancou a orelha de Malco? Né? E aí o Pedro ainda de novo vem e fala que não era ele. Tá? Olha essa dualidade. Nós somos o tempo todo questionados de coisas. E por fim, a gente está o tempo todo querendo não assumir as nossas deficiências, nossos erros e a nossa dificuldade. Mas a partir do momento que entramos em contato com Cristo, a partir do momento que a gente entra em contato com Deus, a gente começa a ter um comportamento de clareza nos nossos comportamentos, nas nossas ações e também nas nossas palavras. Pedro o tempo todo mentia e se escondia daquilo que ele era. Mas a partir do momento que ele entrou em contato com Cristo, ele parou de se esconder. E ele começou a ser presente nas dificuldades dos outros. Numa situação onde ele arrancava as orelhas, em outro momento Pedro fazia com que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Então nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, permita que a presença de Deus na sua vida te faça ser um adorador a Deus em espírito e principalmente em verdade. Tá bom? Vamos avançar. Aí a gente chega na última parte da perícope, quando Jesus Cristo ele é pego ali no Sinédrio e ele é levado. Tá? Então ele foi questionado e tal. Aí ele é levado a um lugar chamado Pretório. Tá? E onde era o ia falar petróleo. Onde era esse? O que era esse pretório? O pretório era onde o governador, tá? Representante de Roma, dentro das adjacências, dos espaços onde Roma colonizava, era o império desses lugares. Então, esse lugar onde o soldado, o oficial desse imperador romano ficava, era o pretório. E quem estava nesse ambiente era Pilatos, tá bom? Então, Caifás vai e manda Jesus para lá, tá bom? Só que tem um detalhe muito importante aqui, tá bom? Eles não entram no lugar. Por quê? Porque eles estavam... os outros evangelhos, eles apresentam que estava na situação já da Páscoa, tá bom? Então, Jesus Cristo foi levantado na Páscoa, tá? O Evangelho de João não faz isso. O Evangelho de João mostra com clareza que Jesus Cristo foi levantado, foi todo preparativo para o levante de Jesus, foi levantado antes da Páscoa. Então esse preparativo era o preparativo que eles estavam em processo da Páscoa, mas também preparando esse cordeiro para ser imolado. Então é essa a conjuntura que está sendo apresentada. E como eles estavam preparando a Páscoa, eles não iam precisavam manter essa pureza para poder passar a Páscoa. Então tinha um período de preparação que eles estavam se preparando para poder passarem a Páscoa. Se eles entrassem no pretório, eles iam ficar impuros. Então eles vão se mantêm ali fora e encaminha Jesus para dentro daquela sala para ser interrogado por Pilatos. Tá? Então é essa conjuntura que acontece. E Pilatos, na hora que vê Jesus, ele vai até lá fora para poder atender os responsáveis aí pela religiosidade judaica e também pela política judaica. Eles vão ser questionados por Pilatos ali fora. Tá? Então Pilatos vai lá e pergunta, mas não são vocês? Né? Por que vocês não julgaram ele lá? Né? O que esse sujeito fez? E aí eles têm uma atitude bem estranha. Assim. Olha só como os judeus falam. Não nos é permitido matar ninguém. Tá bom? Porque Pilatos fala para eles levarem e julgarem o sujeito lá, mas eles queriam matar, então eles não pegaram Jesus para levar para lá. E aí no versículo 30, olha só como eles respondem a Pilatos. Se ele não fosse um malfeitor, não teríamos entregue aqui. Pilatos só pergunta o que foi que ele fez. Eles não querem falar o que ele fez e vem falar, se não fosse problema, a gente não teria trazido aqui para você. Então é essa situação que apresenta, tá? Quando a gente avança um pouco mais, né? A gente percebe que Pilatos, né, Pôncio Pilatos, ele era um procurador da Judéia.
e ele vai ter o seu governo ali dentro por volta do ano 26, tá? Até o ano 36, ali naquele espaço. Então, durante esse período, ele está atendendo naquele lugar, tá bom? Quando a gente avança um pouco, a gente vai pro versículo 37, tá? Versículo 37 está escrito: então tu és rei? Pergunta Pilatos. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Que é da verdade, quem é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos vem e questiona Jesus sobre esse problema, e aí Jesus Cristo vem e fala que ele veio pela verdade, para encaminhar a verdade e tal. E aí Pilatos vem e pergunta para ele: mas o que é a verdade? Jesus Cristo não responde. A resposta que me vem em relação a essa situação, que com certeza Jesus Cristo respondeu, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Cristo respondesse isso, né, ia ser demais. Por quê? Porque Jesus Cristo falou sobre isso bastante. Então não precisava ele falar. Pilatos já deve ter até ouvido sobre isso. Então Jesus não responde, mas de fato o que está subentendido é que a verdade seja o próprio Cristo. Tá? E quando a gente chega no versículo 40, e o último versículo dessa perícope dentro desse texto, está escrito assim: eles novamente tomaram a palavra e gritaram: este não, mas Barrabás. Ou seja, o que acontece aqui? Pilatos vai tentar ajudar Jesus de novo. A primeira vez que ele tenta ajudar Jesus é ser julgado pelo próprio povo. Não aceitaram. Na segunda vez que ele tenta ajudar Jesus, ele tenta colocar a situação para que o povo escolhesse. E aí o povo vai e escolhe Barrabás. E quem é Barrabás? O nome Barrabás é filho de Abás. Abás significa pai ou papai. Barrabás significa filho de papai. E detalhe, existem algumas traduções que Barrabás se chama Jesus Barrabás. Tá? Existem algumas traduções que é apontada dessa forma. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, eu não marquei aqui, mas no Evangelho de Mateus, ele está apresentando claramente isso, tá bom? Ele apresenta Jesus como Jesus Barrabás, tá bom? Isso é maravilhoso ver essa situação. Tá lá no capítulo 27 de Mateus. Eu não lembro o versículo certinho, mas aí se eu for procurar, a gente vai demorar bastante tempo em relação a isso, tá bom? E eu achei, graças a Deus, dá um glória aí na tua casa, porque eu consegui achar o texto aqui que eu estava procurando. Capítulo 27, no versículo 17. Quando se encontravam reunidos, Pilatos perguntou-lhes: quem quereis que vos solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Então é essa pergunta que Barrabás pergunta para eles naquele momento. Então Barrabás se chamava Jesus Barrabás, está dentro dessa tradução da Paulinas, tá bom? Essa tradução ela vem apresentar isso. Por quê? Porque vários manuscritos daquele tempo vêm e apresentam Barrabás como Jesus Barrabás. E aí dentro dessa construção da Bíblia, para não macular a divindade de Cristo e não confundir esses tradutores, eles vão e apresentam, tiram o nome Jesus Barrabás e mantém só Barrabás. Mas aí Jesus Barrabás vai significar Jesus, filho de papai, tá bom? E Jesus, ele vem e apresenta Jesus, filho de Deus. E Cristo, né? Cristo em grego, tá? Se chamava filho de Deus. E a ponto da moeda, tá bom? A moeda, atrás da moeda estava escrito César, filho de Deus. E aí nesse ponto vem e fala: vocês querem que eu solte Jesus, filho do pai, ou filho do papai, Jesus, filho do pai, ou vocês querem que eu solte Jesus, filho de Deus? É essa dualidade que tem. Dois Jesus indo para a mesma situação. E por fim, o povo vai, escolhe o filho de papai e mata o filho de Deus. É essa construção que está dentro desse texto. É isso que está sendo apresentado nesse texto. E é nisso que está a beleza desse texto. Ou seja, eles aceitarem que o filho do pai seja livre, seja solto, um ladrão, um humano seja solto, mas que o filho de Deus seja morto.
Tá bom? Então é essa a situação. A gente tem duas dualidades aqui dentro. Enquanto Pedro está negando Jesus, tá? Jesus Cristo está afirmando ele ser filho de Deus e ele ser passível de ser entregue para a cura e salvação de Pedro e de toda a humanidade. E nesse momento a gente encontra o povo abrindo mão do próprio Filho de Deus e colocando a liberdade do filho de um homem. Tá bom? E essa situação apresenta uma outra coisa. De fato, Jesus Cristo veio para dar liberdade aos homens, para dar liberdade à humanidade. Então, ele permite que ele seja morto pela liberdade também de Barrabás. Olha a beleza disso, olha a beleza desse texto. E assim a gente chega no final e a gente apresenta o que é que de fato está falando isso. Primeiro, permita que a presença de Deus esteja na tua vida. Permita que a verdade divina esteja dentro da tua vida. E segundo, nunca abra mão do Evangelho e da mensagem do Cristo por nada. Não negue a Jesus por nada. Não negue a obra de Cristo na tua vida por nada. Mas mantenha a presença de Deus na tua vida e permita que nada e nem ninguém esteja na sua frente, mas que Deus seja o condutor da sua vida. E nesse momento a gente está terminando, mas eu te convido, se inscreva nesse canal, e permita que essa mensagem chegue a mais gente, compartilhando esse conteúdo. E mais, se o Espírito Santo tocar no seu coração, ajuda essa obra para que a gente continue cada vez mais crescendo na graça de Deus e no conhecimento da palavra.